Olá, tudo bem? É o Rafa novamente. Hoje eu vou falar a respeito da sintonia do casal. Isso é uma coisa muito importante, não só para o casal, mas para a criação dos filhos. O que acontece? Quando um casal se une, cada um veio de uma família diferente, com costumes diferentes, hábitos, crenças, valores. Cada um tem o seu modo de ver. Por mais parecido que essas duas famílias sejam, sempre há diferenças. Então, orientados por uma psicóloga, nós fizemos, logo que o Léo nasceu, uma tabela. Essa tabela, como ela é feita? São 3 colunas. A primeira coluna é como era na sua família. A segunda coluna é como era na minha família. E a terceira coluna é como queremos que seja com os nossos filhos. Cada um preenche a sua parte de como era da sua família. Juntamos as duas folhas e fazemos a nossa folha final. Para que isso é importante? Isso é importante para você saber o que o outro pensa, de onde ele veio, alguns tabus nas famílias, alguma coisa que não estava cicatrizado ainda, que acaba sendo cicatrizado. Por exemplo, eu acho que meu irmão era assim, eu acho que a minha irmã era assim, eu acho que meu pai e minha mãe eram assim. Então, são vários itens nessa tabela. Se vocês quiserem, depois eu mando essa tabela. É só me escrever que eu mando a tabela como nós fizemos. Mas cada família deve ter o assunto que acha importante para si. Por exemplo, relação conjugal dos pais. Como o sexo é tratado com os filhos. Finanças, como as finanças eram tratadas. Férias, o que faziam nas férias, como que era decidido. Brinquedos. Eu não gosto de armas, mas o outro não vê o porquê não. Então, para que evite desavenças, já coloca no papel e discutem antes, conversem. Posso dizer que alguns assuntos para nós fazermos nossa tabela foram bem fáceis, outros foram bem demorados, porque eu não concordava com alguma coisa que a Karen falava, ela não concordava com alguma coisa que eu falava, mas no final nossa tabela ficou pronta e foi uma realização. Mesmo porque é uma oportunidade de você conhecer partes do passado do seu cônjuge que normalmente, ocasionalmente, você não falaria, mas que puxando o assunto e colocando na mesa ali na tabela, você acaba falando sobre ele. Crianças, elas sempre procuram brechas nas regras. O que acontece? Mas a mamãe deixou, mas o papai deixou. Mas a mamãe me falou que era diferente isso daí. Isso que você está me falando, o papai não falou que era assim. Então, quando você tem uma unidade, você consegue evitar esse tipo de situação futura. E o que você está fazendo? Você está formando um alicerce que vai ser a base do seu filho. Então, se for sólido, se o pai e a mãe falarem a mesma língua, isso facilita muito. Espero que essa dica seja muito boa para você. Beijo!